Boa noite. Os traços da estrutura histérica é o sujeito histérico apresentando uma inclinação favorável aos sintomas de conversão. Ela se caracteriza também pela predominância da formação de sistemas fóbicos. A estrutura histérica, ela se divide em três, que são a histeria de conversão, a de angústia e a traumática. Nesses três tipos de histeria, a economia do desejo histérico mantém-se fundamentalmente idêntico. Uma identidade assim só pode ser válida segundo indícios mais profundos que contribuirão para precisar a estrutura. Os traços estruturais. A respeito destes traços estruturais mencionados, o que se poderia chamar a alienação subjetiva do histérico em sua relação com o desejo do outro, e que é um dos elementos mais constitutivos do funcionamento da estrutura histérica. E para compreender o caráter específico, deve-se partir da problemática do ter, e que respeita o próprio epicentro da questão do desejo histérico. Se fundamentalmente o objetivo do desejo, o falo, é aquilo que o histérico se sente injustamente privado, ele não pode concernir a questão do seu desejo. Isso já permite a compreensão em que outro serve de suporte aos mecanismos identificatórios. A identificação dita histérica e sua origem no princípio da alienação, este suporte identificatório é tanto feminino quanto masculino. A identificação é sempre um artifício neurótico, uma cegueira e que em modo contribui e para a solução inspirada. Em todos os casos, o processo identificatório atestam o mais das vezes a alienação subjetiva do histérico em sua relação e com o desejo do outro, principalmente sobre a forma dessa sujeição do desejo, ao que se pode supor. A influência e a sugestão operam sempre com efeito sobre o exercício conjunto de sua condição. É preciso que o outro que sugere tenha sido investido e de imediato pelo histérico em um lugar privilegiado. Esse lugar privilegiado é o do Senhor, sempre instituído como tal pelo histérico. E na medida que ele é suposto saber aquilo que o histérico se esforça por desconhecer sobre a questão do seu desejo. Portanto, podemos observar que a observação de Lacan. O histérico tem necessidade de um senhor e sobre o qual possa reinar. Entretanto, basta que o outro responda a alguns dos atributos que o histérico lhe atribui admiravelmente, para que se tornar o eleito, diante do qual o histérico vai então poder desenvolver a cegueira própria aos impasses de seu desejo. Nessas condições, por mais que o eleito acolha essa posição fantasmática por algumas manifestações reais de domínio, o histérico imediatamente sua economia neurótica. Estes histéricos se colocam em cena de preferência e como os defensores incondicionais das ideias, das convicção e das opção do outro. Isso e que acabei de falar manifesta mais na histeria feminina. Este caráter sacrificial
obedece igualmente a um outro aspecto essencialmente da histeria, a dimensão do dado haver. Esse processo se realiza em favor de um destacamento. Coloca-se a serviço do outro e sempre tenta mostrar a si mesmo através do outro e assim beneficiar-se do seu esplendor. E por menos que a dimensão do ter ou economia histérica do desejo. Nem por isso e deixam de existir certas tendências, mas quais, precisamente pelo fato de ter, o histérico vai privilegiar sua identificação com o ser. O processo de identificação aparente e com o falo e não contraditório, em relação à posição e precedente, e portanto podemos identificar aí um traço de estrutura característica e da histeria. Em toda pessoa histérica persistem de forma um pouco invasora os vestígios de uma queixa arcaica que desenvolve sobre o fundo de uma reivindicação de amor concertemente à mãe. O histérico e se vê frequentemente não sendo amado pelo outro e como não tendo retribuição das provas de amor dada pela mãe. E isso está referido ao jogo fálico. E ele investe nessas frustrações e como um objeto desvalorizado e incompleto. E isso de ser desvalorizado pela mãe está no nível de identificação da histeria. Essa identidade é sempre insatisfatória e frágil. Muito cedo, Freud falou que que o histérico e seja sobretudo e que seu desejo permaneça insatisfeito. O histérico se fecha de fato em uma lógica psíquica e sem novamente. O histérico se fecha de fato em uma lógica psíquica e sem e para manter seu desejo. Na medida em que aquilo que o histérico persegue, antes de tudo, ordenado por esta identificação com o objeto ideal do desejo do outro, portanto, concluímos que todo o seu esforço estão colocados a trabalho da identificação fálica, que também chamamos de narcisismo fálico. Este narcisismo fálico se exprimirá favoravelmente sobre uma forma espetacular e imoderada. Dado a ver, que para o histérico trata-se de oferecer ao olhar do outro como encarnação do objeto ideal do seu desejo. Todos os aspectos de sedução em que o histérico pode se engajar apoia-se sobre este brilho fálico. E com efeito na histeria, a sedução é sempre fundamentalmente colocada a serviço do falo, mais do que colocado a serviço do desejo. E trata-se mais de fortalecer a identificação imaginária do falo do que do desejo. Os histéricos têm como efeito um grande domínio do fim de não receber. Se todo ponto de vista da identificação como objeto
da falta do outro, o problemático e permanece idênticos nas mulheres e nos homens histéricos, e principalmente em torno do problema da relação e com o sexo, que são e que vão se vão desenhar mais nitidamente em um perfil histérico tipicamente feminino e tipicamente masculino. Obrigada.